que Deus faz nunca é feita pelo rumo. Ele sempre esquadrinha, ajeita e põe no prumo. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar aqui, tá? Em um assunto muito polêmico, né? Porque polêmico porque está sendo discutido por muitos, tá? Então, o tema que nós vamos trazer, irmão, hoje é sobre questão: será que você é amaldiçoado se não der o dízimo? Será que isto é verdade? É o que você, irmão, vão saber a partir segundo as Escrituras, tá bom? E eu confesso para vocês, meus amados irmãos, qualquer falso profeta, qualquer falso pastor, se ele disser isto, que quem não der o dízimo será amaldiçoado, eu confirmo isto. Eu não vou ser contra a palavra de Deus. Eu vou provar para vocês que isso é verdade. Então, Mara Maravilha, né? Mara Maravilha, ela fala isso também. E eu confirmo o que ela diz. Mas só que Mara Maravilha, ela virou religiosa. Espiritismo. Ela está desviada do Senhor. Eu tenho observado, muito tempo atrás, o vídeo dela, quando ela se afastou da igreja. E parece que ela quer montar a igreja, né, irmão? Quer agora fazer da casa de Deus comércio. Eles, sabe, irmão, está triste o mundo de mulheres que querem ser cabeça agora. Quer abrir igreja para apacentar as ovelhas. E eu quero confirmar a todos que todas essas mulheres que querem ser cabeça, querem entrar no lugar do homem também para apacentar a ovelha, todas elas tropeçam na palavra. Elas acrescentam na Bíblia. Tá, irmão? Então vamos, irmão. Vou provar para vocês, tá bom? Vamos lá. Que os irmãos prestem bem atenção em nome de Jesus. Prestem bem atenção, tá, irmão? Olha só. Malaquias 3, versículo 6, tá? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vos, ó filho de Jacó, não sois consumidos, desde o dia de vossos pais. Vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Então veja aqui, irmão, vamos meditar, tá? Então Deus está reclamando com aquela grande nação que estavam afastados de Deus, que estava desviado de Deus, que não estavam mais guardando os mandamentos, não estavam mais guardando o estatuto de Deus. E qual era o mandamento de Deus? Que traga o dízimo para a casa do tesouro. Este é um dos mandamentos de Deus. E este povo, irmão, não estava obedecendo este mandamento de trazer o dízimo à casa do tesouro, que era o templo, né? A casa do tesouro é o próprio povo, é a própria nação, a casa do tesouro, tá? Então veja aqui, para que você reconheça, irmão, este povo estavam afastado, desviado do Senhor. E veja só, vamos continuar, né? Dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, irmão. Então Deus estava mandando aquela nação se voltar para Ele. Vamos continuar. Mas vós dizem, em que havemos de tornar? Então veja, a rebeldia desse povo, a rebeldia dessa nação, ainda blasfemando contra Deus, contendendo com o próprio Deus. E que havemos de voltar, né? Reclamando com Deus, esse povo, essa nação, dizendo para Deus, e que havemos de voltar. É brincadeira, irmão, a rebeldia, coração duro. Vamos continuar. O versículo 8. Roubará o homem a Deus?
é nessa parte que vamos entrar agora, tá, irmão? Vamos lá. A pergunta que a Bíblia fala: roubará o homem a Deus? Aí muitos estão dizendo aí no YouTube que quem não der o dízimo não está roubando a Deus. É assim que estão falando aí no YouTube. Não siga, irmão, esse tipo de pessoa. São pessoas joios, são casas rebeldes, que nada compreende do que lê. Então a pergunta está aqui, irmão. Por acaso o homem roubará a Deus? Essa é a pergunta. E é uma boa pergunta. Por acaso o homem pode roubar a Deus? Claro que sim, meus amados irmãos. Claro que sim. O homem pode roubar a Deus. E como é que o homem vai roubar a Deus? Como é que a nação de Deus, a casa de Deus vai roubar a Deus? Deus vai revelar, tá, irmão? Olha só. Veja bem, tá, irmão? Aí Deus agora responde, né? Aí vem aqui, né, irmão? Roubará o homem a Deus? Aqui é uma pergunta. Aí agora Deus responde, Deus: todavia vós me roubais e dizem: em que te roubamos? Em que te roubamos? Aí diz o Senhor, né? Nos dízimos e nas ofertas. Tá, irmão? Compreenda aqui, hein? Vamos meditar. Então Deus responde para eles. Deus responde para ele: todavia vós me roubais. Aí a nação pergunta, o povo pergunta: em que nós te roubamos, Senhor? Em que nós te roubamos? Veja o que Deus diz. Então Deus diz aqui, irmão, nos dízimos e nas ofertas. Quando você não dá o dízimo e a oferta, que era lá no passado, que dava dízimo e oferta. No tempo da graça não existe mais isso, duas coisas. Não, irmão, de maneira nenhuma. Jesus juntou a oferta e o dízimo e tornou uma só, né? O dízimo significa uma oferta e ponto final. É segundo o coração. É segundo você puder dar com amor, com alegria, para ajudar ao povo ali na casa de Deus, né? O necessitado, ajudar o pastor, ajudar nas coisas da obra da igreja. É para isso o dízimo. Mas primeiro o pastor tem que se preocupar, o pastor, com a casa, se tem alguém necessitado ali. Vamos lá, irmão, vamos continuar. Né? Me roubais nos dízimos e na oferta. Então veja aqui, irmão. Então Deus estava dizendo para aquela nação que eles estavam roubando a Deus, era no dízimo e nas ofertas. Por quê? Porque não estavam dando, irmão. Eles não estavam dando dízimo para a casa de Deus. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Estavam no mundo. Tá? Então vamos aqui, irmão. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então veja aqui, amado irmão. Deus está falando que é com a nação toda que estava roubando a Deus. No dízimo, porque não estava dando as ofertas, o dízimo. Entende, irmão? Então Deus aqui, irmão, está falando é com toda a nação, aquela toda a nação que não estava mais dando o dízimo e as ofertas. Então eles estavam roubando a Deus, porque o que eles tinham é de Deus, irmão, é de Deus. Tá? Então Deus diz que vós serás amaldiçoado, porque não dais o dízimo, a oferta na casa do Senhor. Então Deus falou, irmão, vós serás amaldiçoado. Tá? Então eu quero aqui dizer para vocês, meus amados irmãos, que tenha cuidado com esses ensinamentos aí, de dizer que o dízimo foi abolido, não existe dízimo. Cuidado, irmão, tá? Porque senão você vão ser amaldiçoados. Pragas virão sobre você, afrontas, problemas, tempestades virão sobre você, que diz que não é para dar dízimo ao pastor, que não é para dar dízimo, que dízimo foi abolido, não existe mais dízimo. Cuidado, irmão, em nome de Jesus, cuidado, para que a maldição não acompanhe vocês,
porque Deus falou que essa maldição será por sinal na vida daqueles que são rebeldes, tá? Vamos dar continuidade, porque vou trazer mais mistério de Malaquias, tá, irmão? Vamos dar continuidade. Então, irmãos, vamos aqui continuar o restinho, tá? Olha só, preste bem atenção, tá bom? No versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Tá, irmão? Então tá aqui, meus amados irmãos. Então o Senhor diz que é para trazer o dízimo à casa do tesouro, né? A casa do tesouro é o povo de Deus, necessitados, né? Nós, né, ajudamos o pastor e o pastor também tem que tirar do dízimo para ajudar os necessitados ali. Outra coisa que eu quero aqui revelar para vocês, irmão, preste bem atenção, olha só. Se você pegar Malaquias do começo, você vai ver aqui a rebeldia desse povo. A rebeldia desse povo. Olha só aqui, Malaquias 1, versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizem, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E diz ainda que canseira é me desprezais. Diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o desaleçado e o coxo e o enfermo, assim fazem a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então, nesse texto aqui, irmão, o que eu quero dizer é que eles estavam desprezando o que estava dando na casa do Senhor. Quer dizer, o dízimo. Eles estavam desprezando o dízimo. É como hoje. Muitos estão dizendo que não existe dízimo, que o dízimo foi abolido. Então, eles estão desprezando o dízimo que vai para a casa do Senhor. Então, se afaste, irmão, dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas que estão desprezando o sacrifício, o dízimo que vai para a casa de oração do Senhor. Então, você veja aqui, irmão, né? A mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. Então você veja, então tem muita gente dizendo que não é para dar o dízimo. Irmão, é muito triste, tá? Então veja só o que o Senhor fala aqui, irmão. Vamos para o versículo 14, continuidade, versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete lhe oferecer ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então as pessoas aqui, irmão, estavam oferecendo a Deus animal cego, né, torto, aleijado. Estavam oferecendo esses animais para Deus e oferecendo as coisas boas para o diabo, porque essas pessoas é que estavam afastadas, sendo rebeldes contra Deus. Então você veja, irmão. Então o que eu quero dizer com isso é que tem pessoa que só quer dar R$2 na igreja, podendo dar mais. Quer dizer, mão de figa, né? Pessoa mesquinha, mão de figa, podendo dar mais para ajudar os irmãos ali na igreja, para ajudar a obra, só quer dar R$2. Então vai viver do pouco. Deus não vai multiplicar o que ela ganha, porque ela está sendo mão de figa, né? Tem que dar, irmão, de coração. A pessoa que quer ajudar a obra de Deus, ajuda, dá de coração, dá o valor conforme o coração, tá? Vamos para mais, olha só, irmão. Malaquias 1, versículo 11. Judá tem sido desleal e abominação. Sim, se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Tá, irmão? Então veja aqui, é a mesma coisa de hoje.
muitas pessoas, muitos YouTubes desprezando o santuário do Senhor. Ai, que não sei o que, não existe templo. Jesus não construiu templo, não existe templo, não sei o que. Então, são as mesmas pessoas, irmão, rebelde. É a mesma pessoa rebelde do passado que profana o santuário, a casa de Deus, profanando, tá? Do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho, né? Então, Judá casou com uma adoradora de ídolo, de imagem, dos veneradores de imagem, tá, irmão? Então, se você casar com um católico, é problema certo na hora. Vai ter problema no seu casamento. Esses católicos que veneram os seus deuses estranhos, né? As imagens. É um Jesus morto lá na cruz. É a anjos, sabe, irmão? Que Deus tenha misericórdia desse povo católico. Converta eles para conhecer o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, tá? Então vem aqui, irmão. E se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará da tenda de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta a oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazem isto. Cobre o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Vamos meditar, irmão. Então veja aqui, meus amados irmãos. Então os pastores, né, os lobos, eles choram na igreja, gemem, dão oferta, né? As pessoas que estão no pecado, misturado com o mundo, pessoas que ouvem música de Deus e música do mundo, quer dizer, servindo a dois senhores, né? Servindo a Deus e a Baal. É ouvindo louvor de Deus e louvor do mundo. Que tipo de cristãos são esses? Então você veja, irmão, que Deus não ouve e não aceita as ofertas, o dízimo dessas pessoas. Então muitos choram dentro da igreja porque há uma emoção ali na hora. Choram, gemem, mas Deus não ouve e não aceita nada dessas pessoas que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. Deu para entender, amado irmão? Então não se encantem com o pastor que está chorando aí, que chora, tá, irmão? Não se encante. Você veja o que Deus fala aqui, que eles choram no altar, né? Os pastores choram no altar, dão ofertas, mas Deus diz que não ouve a esses pastores, tá? Vamos para mais, irmão. Malaquias 2, tá? Malaquias 2. Agora, ó sacerdote, para vós outros, é este mandamento, né? Se o não ouvirdes e se não propôs no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Tá, irmão? Vamos meditar. Então, nesse fim dos tempos, irmão, nesse fim dos tempos, os pastores da teologia estão fazendo vocês esquecerem o nome de Deus. Veja que eles falam mais de judaísmo, no hebraico, falam mais de criaturas do que do Criador. Para essas pessoas esquecerem o nome de Deus, é exatamente isso, irmão, que vocês estão vendo aí. Estão pregando mais de criatura, é de pobre, é de próximo, é de caráter, é de... Irmão, ninguém está pregando Jesus, a palavra. Então é assim que eles estão fazendo, vocês esquecerem o nome de Jesus. Quando eu falo o nome de Jesus, é você pregar Jesus, revelar Jesus para as pessoas. Porque você pregando o Evangelho, você está revelando o nome de Jesus, está revelando Jesus para a pessoa. Então veja, irmão, eu tenho visto, irmão, muitos pastores e falsas mulheres que se diz que é pastora, estão
falando mais de Velho Testamento, estão falando mais de reis, né? De presidente, estão honrando mais ao presidente Bolsonaro, estão honrando mais as criaturas do que o Criador. Então está aqui, irmão. O mesmo que aconteceu no passado está acontecendo hoje. Ninguém está honrando o nome de Jesus, não. A pastora Valdilene só fala do Bolsonaro. As igrejas estão adorando, honrando ao Bolsonaro. Sacode, irmão? Tá? Sacode. Em nome de Jesus. Então veja aqui. Quem não honrar o Filho de Deus, quem não pregar a palavra, ensinar ao mundo, quem não honrar mais o Filho de Deus, que é Jesus, maldição virão sobre vós, que é o coronavírus. Então está aqui a prova, irmão. Porque a pastora Valdilene, eu observei os vídeos dela aí, tempos atrás, os vídeos dela, irmão, no canal, só fala de Brasil, o nosso presidente, sei o quê, e mandando o povo. Por isso que a maldição veio para a pastora Valdilene, coronavírus. Que Deus tenha misericórdia dela, que ela mude, porque ela não mudou ainda, irmão. Ela continua postando lá a veneração, a honrar ao presidente Bolsonaro, ao Brasil, à pátria. Se acorda, irmão? Se acorda em nome de Jesus, tá? Então veja aqui, irmão. Com maldições as vossas bênçãos, né? Então Deus vai tornar as bênçãos dessas pessoas em maldição, tá? E é por isso que você não vê nada acontecer dessas orações da pastora Valdilene, desses pastores que estão honrando mais o homem. Lá em 2020, eu pergunto, cadê as orações ouvidas desse povo? Deus não ouviu. Desde 2019, 2020, Deus nunca ouviu a esse povo, a pastora Valdilene, tá, irmão? Porque estão venerando mais o homem, tá? Então vem aqui, irmão. Amaldiçoados, porque vós não propôs isto no coração. Eis que vós reprovarei a descendência, atirarei excremento a vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Esta é a aliança de Deus, irmão, vida e paz. A paz da alma. Todo aquele que aceita Jesus e pratica e obedece até o fim, até na hora da sua morte, até o fim, tá, irmão? Até Cristo vir. Ambas lhe dei eu para que me temeste. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Veja aqui o sacerdote, o pastor do Senhor verdadeiro, ele apartou muito dos pecados aí. Apartou muito dos pecados, da iniquidade. Veja aqui o servo do Senhor, perfeito, santo, justo que andou na presença de Deus. Na sua boca não saía mentira, não saía... Tá, irmão? Veja aqui que incrível. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Deixa eu ver aqui. O versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o povo, né, tem que procurar a instrução, primeiramente, tá, irmão? Primeiramente aqui, ó. A instrução é aqui, a mensagem do Senhor está aqui, tá? Então, tem que ler a Bíblia para Deus ensinar pessoalmente. Então, nem muitas pessoas vão ler Bíblia. Muitas pessoas não vão ler Bíblia porque tem preguiça, acha que é difícil. Então, elas vão ter que procurar os mensageiros do Senhor para aprender com os mensageiros. Agora, que esses mensageiros ensinem o que está aqui.
que ensine o que Deus está ensinando para ele, para as ovelhas. Se acrescentar na Bíblia ou tirar, esse pastor vai ser julgado pelos sábios do Senhor. Vai ser repreendido e desmascarado como bode que apacenta as ovelhas. Então, o verdadeiro mensageiro do Senhor, ele ensina sempre o que está nas Escrituras, só da Bíblia. Nada de história aí de fora, de histórico, original, não, de maneira nenhuma. Os verdadeiros do Senhor não aprendem com ciência, nem com filosofia, nem teologia. A lei do Senhor está na casa de vocês. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela tem a salvação, nela tem palavras que julgam qualquer pessoa, tá? Então tá aqui, amado irmão. Versículo 8. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste o meu caminho e vos mostraste parciais no aplicar da lei. Então Deus disse que faria esses judeus do passado desprezível entre o povo. E é por isso que tem judeus aí que não acreditam em Jesus. Esses são desprezíveis, eu desprezo esses judeus aí. Tá? Porque Deus falou que esse povo judeu de Israel seria desprezível, porque não obedece a Deus, não obedece à lei do Senhor Jesus. Tá, irmão? Outra coisa, eles fizeram muitos tropeçarem. Tá aqui, irmão, tá? Então, esses são o povo que não estava dando dízimo. E isso se chama roubar a Deus e ponto final. E se vocês, irmão, lerem lá atrás, lá do começo aqui, né? Se você ler aqui todinho, tipo Zacarias, Amós, Zacarias, você vai encontrar que realmente aconteceu. Os gafanhotos comeram a plantação desse povo. O destruidor, o gafanhoto, comeu. Isso você vai encontrar se você ler o Novo Testamento todo, para conhecer toda a história do povo de Israel. Tá? Então os gafanhotos realmente comeram, irmão. A maldição veio sobre esse povo. Comeram tudo, esbagaçou com tudo. Já não chovia mais para esse povo que não estava dando o dízimo na casa de Deus. Então a maldição veio. Isso você vai encontrar se você ler, tá? Então tá aí, irmão. Então a maldição virá para aqueles que não obedecem o mandamento de Deus, de dar o dízimo, que é uma oferta, tá, irmão? Então aqui eu quero repetir para todos vocês do YouTube que diz que o dízimo foi abolido, que, sabe, irmão, é muito triste. Então eu quero falar para vocês do YouTube. O dízimo significa uma oferta ao Senhor. Agora, segundo o coração, conforme você puder dar, tá? Essa é a verdade, tá bom? Então, dízimo significa uma oferta. Não acredite nesses pastores aí. Quando alguém pergunta o que significa dízimo, aos pastores da teologia vai dizer, dízimo significa 10%. Não, irmão, não acredite mais nisso. São gananciosos. E é tanto por minha revelação, que eu vinha revelando sobre o dízimo, desde 2019, eu estou ensinando aos pastores. Os pastores estão aprendendo, tá? Estão falando, não é todos não, tá, irmão? Não é todos. Mas muitos estão aprendendo com os sábios do Senhor. Então, irmão, se afaste dessas pessoas, tá? Se afaste dessas pessoas que diz que o dízimo não existe mais. Se afaste dessas pessoas. Porque são pessoas que, mesmo que veja eu revelando a verdade, mesmo assim eles vão ateimar, vão repetir o tempo todo que o dízimo foi abolido e que não sei o que. Mas maldição virão para essas pessoas. Não seja cúmplice do pecado de ninguém. Porque quando você concorda com a doutrina desse irmão, que está dizendo que o dízimo foi abolido, pragas virão sobre você que está concordando com esse falso irmão, tá? Então vocês que acreditaram que o dízimo foi abolido, pelo amor de Deus, saia dessa mente maligna, saia em nome de Jesus,
aprenda com os sábios do Senhor, que mostra a Bíblia todo o mistério do dízimo, tá? Então quer dizer aos irmãos que isso é apenas o começo, irmão. É apenas o começo do dízimo que eu estou trazendo. Mas eu tenho vários mistérios incríveis. Aquele vídeo que eu publiquei falando do dízimo é apenas o começo. Mas eu tenho tanto mistério que muitas ovelhas nunca ouviram. Nem pessoas do YouTube nunca ouviram desses pastores que estão aí agora. Mas tudo você vai conhecer, que eu vou revelar o mistério para você. Então, como eu sempre falo, irmão, eu prego é de graça. Eu não peço para contribuir para esta obra, não, eu não peço isso. Eu prego é de graça, sem pedir nada a ninguém, tá? Sem pedir nada a ninguém. Deus falou que não é para nós dar o dízimo em qualquer lugar. Então, eu não vou dar meu dízimo na igreja onde tem um lobo, onde tem um pastor que pega o dízimo e dá para o ombreiro, para os seus líderes, mas não dá para a casa do tesouro, que é as ovelhas, os necessitados, as viúvas e as pobres. A essa igreja eu não dou meu dízimo e não frequento essas igrejas. Qualquer pastor que não está tirando do dízimo para dar para as ovelhas, eu não frequento essa igreja. Ele será repreendido pelo sábio do Senhor. Tá, irmão? Então não existe isso não, irmão. Não existe isso. Ah, se eu der o dízimo ao pastor, é problema dele, é com ele Deus. Não, irmão, de maneira nenhuma. Que tipo de servo do Senhor é você de justiça? Cadê a justiça de Deus pelos pobres? Pelas viúvas, pelos pobres? Cadê a justiça de vocês? Agora fica essas mulheres como a Mara Maravilha e outros pastores que estão dizendo aí. O que você dá a Deus, o que importa é que você deu a Deus. Que daqui para lá é com eles, o que ele fizer é com ele Deus. Não, irmão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os verdadeiros cristãos da justiça do juízo vai se manifestar. Se o pastor não tirar do dízimo para dar para a casa do tesouro de Deus, que é as ovelhas, as viúvas, os pobres, os necessitados, ele será repreendido pelo sábio do Senhor, se ele não tirar do dízimo. É assim, irmão, que os verdadeiros da justiça do Senhor fazem, e fazendo justiça pelos pobres. Agora, vocês são carnais, então vocês se tornam pessoas carnais, rebeldes contra Deus. Como é que você vê um pastor que não está tirando do dízimo para ajudar os seus próprios irmãos e fica calado, irmão? Obedecer mais o homem do que a própria palavra de Deus, fazer justiça pelos pobres, pelos necessitados? Então tenha cuidado, irmão. É hora da sabedoria gritar nesse fim dos tempos. Em nome de Jesus. Então tá aí, irmão, tá? Então, como eu falei, né? Eu mesmo não pretendo, de mim mesmo, eu não pretendo abrir igreja de maneira nenhuma, irmão. Eu fico no meu estado em que eu fui chamado. Então, eu sei qual é o meu dom, tá? Eu sei qual é o meu dom. Então, cada um de vocês tem que procurar os melhores dons. Vocês têm que saber qual é o seu dom, tá? Então, o meu dom, eu já sei qual é o meu dom. Então, eu fico no meu estado em que eu estou. Se Deus não me revelou nada, se Deus não usou ninguém para eu ser um pastor em uma igreja dela, tudo bem, eu vou continuar sendo no meu estado que eu estou, né? Sendo irmão, sendo sábio do Senhor e ponto final. Mas se Deus usar um pastor e me ungir como pastor, só que isso, irmão, não é assim não. Qualquer pastor chegar e me ungir como pastor, não, de maneira nenhuma. Eu estarei atento e vou ver se realmente, e Deus vai me confirmar, que esse pastor que está me ungindo como pastor, eu vou saber que ele é de Deus. Porque tem muitos pastores que vinham dando cargo a qualquer um ali. Pessoas que não entendem a Bíblia, pessoas que não são aptas para ensinar, não têm entendimento da Bíblia. Então os pastores elegiam como ombreiro, depois como pastor. Tem muitos pastores, irmão, e ombreiro, que não têm entendimento da Bíblia, da Escritura. Não foi preparado por Deus. Então os pastores pegam ali porque vê de paletó,
né? Porque vê a pessoa de paletó ali, já quer ungir como pastor, já quer ungir como um ombreiro. É assim que eles fazem. Mas eu não. Nenhum pastor vai me ungir de qualquer jeito, não. Que eu vou ver se esse pastor é de Deus, né? Se ele for de Deus, eu aceito. E Deus vai me confirmar pessoalmente a mim. Aí eu vou ser ungido para pastor. Mas eu mesmo não pretendo, irmão, abrir igreja de maneira nenhuma. Eu estou no meu estado em que eu estou. E eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade, né? Deus vai abrir portas de empregos para mim. Deus usa outras pessoas para arrumar emprego para mim, pessoas para me ajudar também na necessidade. Assim como Deus faz com outros aí, nossos irmãos. Deus envia a pessoa para ajudar a matar a fome. É assim que Deus trabalha. Mas eu não peço contribuição a ninguém. Eu prego é de graça. Tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e se acorde em nome de Jesus, tá? Muitas maldições vieram e levaram a muitos dessas pessoas que dizia que dízimo foi abolido. Então, muitas dessas pessoas já foram embora com a maldição chamado coronavírus. Então, se acorde, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Dê seu dízimo numa igreja verdadeira. Não dê nessas igrejas desses pastores da teologia aí, não, que está trazendo judaísmo, não. Não dê seu dízimo ali. São lobos, tá? Dê seu dízimo numa igreja que você realmente vai ver um pastor que está pregando o verdadeiro evangelho, a Bíblia, e que você vai ver que ele está preocupado com as viúvas, os necessitados, os pobres. Aí você vai ver que esse pastor está tirando do dízimo, está ajudando aos pobres, os necessitados, tá? E agora, irmão, não se engane com esses pastores de agora não, que estão fazendo caridade. Não se engane. Isso é apenas passageiro. Isso é apenas passageiro. Quando o coronavírus desaparecer, tudo vai voltar ao normal. Ninguém vai mais ajudar pobre, nem... Entende, irmão? Isso aí é apenas uma enganação para eles se esconderem atrás da caridade. Mas continuam sendo lobos, irmão. Lobos. Eu já disse para vocês, irmão. Vejam o que estão pregando. Está na Bíblia? Então é falso irmão, é falso pastor. Tá, irmão? E eu quero dizer aos amados irmãos que eu vou trazer para vocês. Qual é a música que você deve somente ouvir? É a do mundo ou a de Deus? Somente música de Deus, louvor de Deus. Ou você ficar misturando música de Deus e louvor do mundo, os louvores do mundo, dos ímpios. Ficar misturando, porque tem música que edifica aí do mundo. Irmão, tenha cuidado com esses carnais. Irmãos carnais, eu vou trazer e revelar para você o que Paulo falou a respeito disso, sobre a música. Eu tenho na Bíblia, irmão. É mistério que ninguém nunca ouviu. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre música que você deve cantar. Eu vou trazer para você, tá? E eu estou ensinando as pessoas que acham que pode escutar música do mundo dentro de casa, né? Dentro de casa. Dançar forró, né? Não está dançando lá fora, mas está dentro de casa dançando forrozinho do mundo, escutando música do mundo. Irmão, que tipo de cristãos são esses? Servindo a Deus e a Baal, louvando a Deus e a Baal, a Moloque, a Baal, a Bafomé, tudo é Satanás. Irmão, se desperta em nome de Jesus. Se desperta, irmão. Você viu quanta gente morreram de cristão? São os mesmos que estavam acreditando nas doutrinas dos pastores da teologia. Se acorde, irmão. É hora de vocês mesmos procurar a Bíblia por conta própria e obedecê-la, praticá-la e seguir a Deus até o fim e salvar a vida, falando só o que diz a Santa Escritura e ponto final, tá? Que eu vou trazer todo o mistério, irmão, é todo o mistério do dízimo, que ninguém no YouTube conhece. Nem os pastores conhecem, alguns pastores não conhecem, mas muitos conhecem o mistério do dízimo. Mas não é permitido eles falarem. Eles só vão falar de coisas isoladas, versículos isolados que agrada a ele. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.
Pra sempre.